Será que Evil Dead de 2013 é o melhor filme da saga? A franquia Evil Dead é considerada uma das melhores do gênero do terror, e com o novo filme sendo lançado, vale muito a pena revisitarmos um dos filmes mais icônicos da franquia Evil Dead. To your perfect family. E sim, eu estou falando de Evil Dead de 2013, o clássico remake que é muito famoso hoje em dia por ser considerado o mais violento, talvez, o mais brutal da franquia. Diferente dos outros filmes, esse é um que você consegue levar a sério. Depois de anos sem um filme, tava na hora de trazer um novo Evil Dead, com novas ideias, uma atmosfera muito mais sombria e mais violenta do que o original. We're gonna get you, not another peep. Time to go to sleep. Mas antes da gente revisitar Evil Dead, eu peço para você deixar sua seção de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de terror mais chato da internet. Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do terror, seja muito bem-vindo. É importante dizer que a origem de Evil Dead de 2013 começou quando o diretor Fede Álvares fez um curta-metragem chamado Ataque de Pânico. E isso foi o pontapé inicial para chamar a atenção do Sam Raimi e trazer ele para essa nova ideia que seria Evil Dead de 2013. Esse é um filme de apenas 5 minutos que mostrava a invasão de robôs no planeta. O Sam Raimi viu o trabalho do cara e falou: pô, esse cara aqui é maneiro. Então o Sam Raimi deu a missão pro Fede Álvares: você vai fazer um novo filme de Evil Dead. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. O mais legal de tudo isso é que o Fede Álvares é fã da trilogia original. Então isso ajudou muito mais porque trouxe uma produção para um cara que sabe o que tá fazendo. O filme introduz com uma garota andando pela floresta, ela tá muito machucada, ela precisa de ajuda, porém 2 caras acabam raptando essa garota e levam ela até uma cabana. Nesse lugar onde ela é raptada, existem várias pessoas ao seu redor, tem ferramentas de tortura, tem sangue e temos um livro. E quem acaba conversando com essa garota que fica presa nesse lugar é o próprio pai dela. Porém, o que a gente descobre logo de início é que essa garota está possuída por um demônio. Eu vou arrancar a sua alma, seu filho! E aparentemente, para se livrar disso, ele só precisou queimar a garota. Ele queimou a própria filha. E ainda para garantir que ela não volte, ele ainda dá um tiro na cabeça dela. Eu te amo, filha. É uma introdução absurda, né? Assim, é muito pesado, né? Muito mais sombrio do que a gente estava acostumado. Mas só dessa introdução a gente já consegue sentir como vai ser o clima do filme. A morte do demônio. A história segue acompanhando uma garota chamada Mia, que vai passar um tempo em uma cabana isolada na floresta com os seus amigos e seu irmão David. Agora, ela vai fazer isso porque ela era viciada em drogas. Na verdade, ela ainda é, porém, ela está em reabilitação e os amigos dela vão lá para dar um apoio para a garota, para ela se refugiar, ficar isolada e não consumir nenhum tipo de droga, e também para ela ficar limpa no geral. Chegando na cabana, nós conhecemos o grupo de amigos, que seria o David, irmão da Mia, sua namorada Natalie, Olivia e o nerd estranho Eric. E eu já dou um ponto positivo logo de cara porque esses adolescentes, esses amigos da Mia, são personagens tranquilos. Claro que existe um estereótipo, principalmente no Eric, mas no geral eles são personagens normais, entendeu? Eles não têm aquele exagero que a gente está acostumado nos outros filmes slashers. Então as linhas de diálogo dos personagens são muito fluidas, muito naturais e você não vai se incomodar tanto assim. Logo no começo, por exemplo, os amigos da Mia falam que eles não vão abandonar sua amiga por conta do seu vício, eles vão ajudar ela até o fim. E isso é um lado muito legal que o filme traz, porque não é só um terror em si, mas existe um lado emocional ali dos personagens, inclusive um lado emocional do seu irmão David. Inclusive essa cabana que eles estão indo é da família da Mia, ou seja, eles tinham uma cabana ali isolada na floresta que eles compraram e a casa simplesmente ficou abandonada. Porém, ela ficou abandonada também por conta do relacionamento da Mia com a sua mãe e seu irmão.
situação, já que a sua mãe estava no hospital doente e ela acabou morrendo. E isso é muito importante para a história e vai dar um peso muito maior dos personagens. Enquanto eles tentam deixar a cabana minimamente habitável, porque aquilo tá um horror, tá um nojo, a Mia começa a sentir um cheiro esquisito no local. Ela começa a reclamar muito que tem um odor muito forte, mas ninguém tá sentindo esse cheiro. E aí você se pergunta, será que esse odor que ela tá sentindo é coisa da cabeça dela? É do psicológico dela porque ela tá sem usar droga? Ou será que é porque realmente tem um cheiro esquisito no local? E não era um fator de abstinência da Mia. Realmente tinha um cheiro esquisito vindo da parte de baixo da cabana. Porque o cachorro deles encontra uma porta no chão ali da cabana e eles acabam encontrando o porão. E tá um cheiro horrível, tá um cheiro horroroso, cara. Aquele cheiro que você não aguenta ali, é pior que banheiro de rodoviária, tá ligado? E nesse local eles acabam encontrando vários animais mortos, pendurados ali com sangue, aquele cheiro podre, e eles também encontram um livro. Já viu, né? Eu não preciso ficar segurando o mistério aqui pra vocês e dizer que realmente esse local é o mesmo local do início do filme, onde a garota morreu, né, gente? E é claro que precisa existir algum motivo deles invocarem o demônio Kandariano. Alguma coisa precisa acontecer para esse demônio ser ativado, para ele acordar. Mas a forma de invocação desse demônio nesse filme não é muito legal, porque é extremamente conveniente. O Eric pega o livro que a gente conhece, a gente sabe que é o Necronomicon, ele pega o livro dos mortos e ele começa a abrir ele. Porém, esse livro tá encapado, ele tá com arame farpado enrolado nele, então, caraca, velho, é óbvio que não é pra você abrir, mano, e mesmo assim você vai abrir? Já avisei que vai dar merda isso. Tudo bem, vai, o cara ficou curioso, ele encontrou um livro ali, vamos lá, vamos seguindo, né, esquece. Ele abre o livro e quando ele começa a folhear o livro, tem algumas palavras escritas, algumas escrituras de outra língua, e tem algumas mensagens escritas em sangue nas páginas, e uma delas é tipo, não leia esse livro, fecha o livro, vai embora, se inscreve no canal. É impressionante a curiosidade que esse cara tem, porque ele tem que ser um nerd, ele é curioso, então ele vai dar uma olhada, ele tá entediado, eu preciso ler alguma coisa, né? Vamos ler esse livro aqui. Só que, mano, o problema é o seguinte, para você invocar, né, o demônio Kandariano, você fazer todas as paradas de Evil Dead, você precisa falar as palavras em voz alta e precisa falar as palavras certas. E o desgraçado, ele é tão inteligente, ele é tão, né, incrível, o intelecto dele é tão acima de tudo, ele consegue encontrar as palavras no livro, riscando elas com lápis, porque tá apagado, mas ele consegue encontrar as palavras, e o desgraçado começa a falar tudo em voz alta, na ordem certa. Kunda. Eu sou muito fã desse filme, eu acho que essa é uma das poucas coisas que eu não gosto, porque é uma conveniência gigante o cara ler tudo em voz alta ali e ler todas as palavras corretamente. Mas o caos precisa continuar, né? Então vamos seguindo. Enquanto o Eric lê as palavras, a Mia já tá meio doida das ideias, ela tá meio tonta ali porque a crise de abstinência tá batendo forte nela. Porém, o Eric consegue invocar o demônio e nós vemos aquela câmera clássica do Sam Raimi aparecendo de uma forma extremamente rápida, correndo pela floresta e indo em direção até a Mia. Kanda. Nesse momento que a entidade chega perto da Mia, ela sabe que tem alguma coisa errada. E ela tenta avisar o David e seus amigos que tá acontecendo alguma coisa estranha, ela não tá se sentindo bem e ela quer ir embora. Porém, ninguém acredita nela porque eles pensam que ela só tá passando por uma crise. É muito legal essa dinâmica porque se você nunca viu Evil Dead e você vai assistir só esse filme isoladamente, você não sabe de nada, você pode pensar por um lado que isso é coisa da mente dela. Mas quem já viu sabe que não é, cara. Então ela pega o carro pra ir embora sozinha por conta própria e ela acaba encontrando com uma versão dela, aparentemente, toda torta, toda demoníaca, parecendo um espírito ali no meio da floresta. E não só isso, mas ela acaba batendo o carro e ela acaba fugindo pela floresta. Porém, quando ela foge pela floresta, ela acaba se prendendo em um monte de galhos, ela tá desesperada. Claro que existe o fator da crise dela que ela tá tendo por conta da falta de drogas e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso dá força pro demônio agir de uma forma muito melhor. E essa é com certeza uma das sequências mais perturbadoras do filme, eu acho que é uma das sequências mais agoniantes que foi reproduzida, já que essa ideia que vamos ver aqui foi usada no filme original de 81. Então aqui a Mia acaba se prendendo nos galhos e ela encontra com a sua própria versão demoníaca e ao mesmo tempo começa a vir uma espécie de galho monstruoso,
preto ali se arrastando como se fosse um tentáculo e ele começa a se enrolar na perna da Mia e acaba, né, entrando na garota, né? Vocês estão vendo aí. Se no primeiro filme de 81, essa ideia que foi utilizada dos galhos, né, meio que entrarem na garota no primeiro filme, já era algo ruim, já era algo que incomodava, imagina nesse aqui, cara, onde as coisas estão muito mais nojentas e muito mais sombrias e violentas. Fede Álvares estava inspirado nesse filme, cara, porque, uau, que cena assustadora. Eu preciso destacar a atuação da Jane Levy, que interpreta a Mia aqui nesse filme. É uma atriz sensacional e ela sofreu muito, tá, gente, nesse filme. Nos bastidores desse filme, ela teve que fazer diversas coisas, como correr muito, se esgueirar no chão, passar por lugares apertados, pular na lama, ficar no meio daquela água, tá ligado? Um cheiro ruim. Ela teve que passar por diversas coisas durante as sessões de gravações, então não foi uma tarefa fácil, né, ser a personagem dela, porque é uma personagem muito boa, uma personagem muito forte e ela deve ter sofrido muito, cara, de verdade mesmo. Parabéns pra ela, muito bom. Parabéns. Ela acaba sendo resgatada pelos seus amigos e o David, então eles levam a Mia pra cabana e lá ela começa a contar tudo o que aconteceu, mas ninguém acredita nela. Enquanto isso, depois do Eric ter invocado o demônio e ter acabado com a vida da Mia, ele continua estudando o livro de uma forma super tranquila. Parece que ele consegue desvendar o livro em apenas algumas horas. É um pouquinho forçado, uma forçação de barra aí nessa parte, confesso. Mas os sinais ruins começam a aparecer muito mais, começam a ficar muito mais evidentes, porque o cachorro deles acaba morrendo. E nesse momento, o David meio que acredita que foi a Mia quem fez isso com o cachorro. É meio bizarro. E nesse mesmo momento que o cachorro tá morto, a Mia vai tomar um banho e a água começa a ficar extremamente quente, começa a cair sobre a pele dela e começa meio que estourar, fazer aquela queimadura forte, sabe? E assim como os primeiros filmes de Evil Dead, esse também consegue te passar uma sensação de sufoco, uma sensação de que não existe uma solução, não existe saída, e é exatamente isso que o Fede Álvares faz nesse filme. Porque o David finalmente decide levar a Mia embora, mas tá chovendo muito, tá chovendo bastante. Na passagem da ponte para ir embora do local, tá totalmente desvastado, tá tudo quebrado o local e eles não conseguem passar para ir embora. Então ele acaba voltando com a Mia pra cabana. E olha só, tudo isso que eu tô falando pra vocês só faz 30 minutos de filme, tá, gente? O Fede Álvares não perde tempo pra construir um terror nesse filme. Tudo extremamente rápido e funciona muito bem, é muito dinâmico. A desgraça não vai parar de acontecer na cabana, porque num certo momento a Mia aparece pros seus amigos, mas ela aparece de uma forma totalmente possuída. E essa é uma das minhas sequências favoritas do filme. Quando a Mia aparece possuída pros seus amigos, ela tá com uma espingarda na mão. E no instante em que ela dispara, acontece uma direção que eu acho genial. O barulho de tiro explode no nosso ouvido e imediatamente depois a câmera demoníaca atravessa a floresta indo até a cabana em direção à porta. E parece que nesse momento um som acaba puxando o outro para fazer uma transição perfeita entre o disparo e a chegada da entidade. É um detalhe pequeno, é meio sutil, mas é um detalhe tão interessante que o Fede Álvares trouxe pra gente que você só fica impressionado com o nível de cuidado e detalhe que ele quis trazer para esse filme, respeitando o original. E isso deixa a gente cada vez mais tenso, porque esse filme é gradativo, ele vai começando ali meio normal, leve, mas ele só vai aumentando. Mas você pensou que era só de sustos que esse filme se divertia? Não, porque esse filme também tem gore. E uma das primeiras vítimas do gore é a Olivia, porque no momento em que a Olivia vai pegar a espingarda para tentar salvar a Mia e todo mundo, a Mia acaba ficando por cima da Olivia e ela vomita sangue na cara dela. Nossa, cara, que agonia, cara. Eu acho divertido essas cenas, eu confesso. Eu acho legal quando eles colocam alguma coisa desse tipo. Claro que não pode ser num nível mega exagerado a cada 5 minutos, mas, cara, é maneiro, é maneiro. O grupo, sem saber o que fazer, acaba prendendo a Mia no porão, na parte de baixo da cabana. Ela tá alucinada. Exatamente, é por isso que o filme se chama Uma Noite Alucinante. Corte rápido.
Mesmo depois de tudo isso ter acontecido, eles ainda tentam pensar num lado mais racional. Então eles acabam pensando que aquilo foi só uma crise de abstinência que a Mia teve, que não foi nada muito além disso, nada espiritual. Somente uma pessoa começou a perceber da merda que fez e foi o Eric, né? Porque ele pensou, caraca, né? Acho que fui eu que fiz tudo isso, né? Eu que invoquei o demônio por curiosidade, né? Eu posso falar pra vocês, tudo de ruim que acontecer com os personagens nesse filme é culpa dele, tá? Culpem o Eric. Você parece burro! E a próxima vítima do demônio é a Olivia, porque a Olivia vai até o banheiro e o demônio acaba pegando ela, e é uma das cenas que eu posso falar pra vocês. Olha, junto ao terror, mais cena de banheiro, pode ter certeza que vai vir uma cena muito boa. E de fato acontece. O Eric vai até o banheiro e encontra a Olivia arrancando sua própria boca com um caco de vidro. Sem exagero mesmo, essa é uma das melhores cenas de terror da história, assim, do cinema, cara. De verdade. Não tô dizendo que é a melhor, é a top 1, mas com certeza é uma das melhores. E a gente já tá vendo que tá tudo meio fora de controle já, né? Porque a Mia já tá zoada, a Olivia também já, né? Já acabou, foi de arrasta já, porque o Eric acabou matando ela. Ou seja, só sobrou o David, o Eric e a Natalie. E ela vai ser a próxima vítima disso. Mesmo a Mia presa no porão, ela ainda consegue falar e ainda se comunicar de uma forma meio estranha. Então ela tenta mexer com os sentimentos da Natalie, fazendo ela descer até o porão para poder libertar ela. Mas o demônio é argiloso, meus amigos. O demônio, ele pensa, viu? Demônio, você tá aí, demônio? A Natalie desce até o porão pra tentar ajudar a Mia, mas é claro que era uma armadilha. Essa é uma das cenas mais agoniantes do filme, pra mim, no caso. Na verdade, ela é agoniante por conta do estilete que a Mia usa na Natalie, e você vê aquela cara demoníaca dela que você consegue levar muito a sério, tá? Bom, a Mia acaba mordendo a Natalie, mas ela acaba sendo salva por um momento pelo David. E enquanto isso, o Eric continua estudando um pouco dos livros dos mortos pra poder tentar resolver a cagada que ele fez, e o Eric descobre que tudo aquilo que tá acontecendo faz parte de um ritual descrito no próprio livro. Segundo ele, o ritual vai passar por 3 etapas. O processo de despertar, purificar e consumir. E também tem um lance importante sobre o ritual desse livro, é que se o demônio conseguir 5 almas, o ritual se conclui. E quando esse ciclo é concluído, surge a chamada abominação. Mas ainda assim existe uma esperança, porque esse livro, além de ter o ritual ali para poder acabar com o planeta Terra inteiro, também existe a receita ali de solução, entendeu? É tipo backup, tá ligado? O cara, demônios fizeram um manual ali, fizeram, ó, se a galera não quiser mais, ó, tem essa opção aqui também se você quiser, viu? É bacana. Isso aqui vai ser o livro de autoajuda do século. Existe uma forma de lidar com tudo isso, que seria purificar uma pessoa. A primeira opção para resolver tudo isso seria enterrar a pessoa viva. A segunda opção seria queimar a pessoa completamente. E a última seria fazer um desmembramento de corpo. Eu acho que... eu não sei dizer qual que é a menos pior. Eu acho que seria enterrar, talvez, né? Mas assim, todas são extremamente amigáveis, né? A gente consegue perceber. E o Eric acaba dizendo pro David que eles vão precisar matar a Mia para poder acabar com tudo isso. Mas é óbvio que o David não vai acreditar e ele começa a surtar dizendo: vocês não vão matar ninguém, a gente não vai matar ninguém, você tá maluco? Você acha que a minha é brincadeira? A culpa é sua, rapaz, a culpa é tua. Tu que leu essa porra aí, meu irmão. Enquanto rola essa discussão, a Mia percebe que ela foi mordida e parece que ela tá, tipo, infectada. Porque nesse momento ela começa a lavar sua mão na pia, mas o sangue interno do machucado começa a corroer o seu braço. É como se realmente fosse um vírus que estivesse deteriorando o seu braço, cara. É tipo, caralho, você vai morrer, mano. Mas é claro que existe uma única solução nesse momento, que seria amputar o seu braço. E é exatamente isso que ela faz. A Natalie pega uma mini serra e começa a cortar o seu próprio braço. Cara, que agonia. Que agonia. E o mais bizarro é a construção de direção nessa parte, porque ao mesmo tempo que ela tá ali cortando o braço, a gente vê a Mia possuída, ela tá cabulosa ali no porão, olhando, falando, não corta o braço, não. Olha, esse filme fica arrepiado, cara. Tive que cortar
Me sinto muito melhor agora. Bom, o David e o Eric finalmente entram num certo consenso do que eles precisam fazer, mas no momento de conversa entre eles, a Natalie aparece possuída e ela tá com uma pistola de pregos e ela simplesmente começa a atirar neles. É uma cena muito boa, cara. Olha, tudo nesse filme é bom praticamente, tá? Essas cenas ali gráficas, sabe? O terror gráfico desse filme é excelente. Eu acho que é de uma maneira tão bem feita, sabe? Eles têm todo um cuidado com esse filme. É impressionante, gente. É impressionante o nível de detalhe de maquiagem. Se antes, nos primeiros filmes, a maquiagem não era tão boa, nesse daqui eles conseguiram acertar de uma forma incrível. O Eric já tá todo lascado, já não tem mais o que fazer com esse garoto aí, ele já tá, nossa, quase morto ali praticamente. A Natalie já foi de arrasta, ou seja, só sobrou o David pra poder lidar com isso e salvar sua irmã. Então ele decide tacar fogo na cabana com a Mia no porão. Porém, no momento que ele joga gasolina e ele vai tacar fogo na cabana, ele não consegue, porque a Mia começa a cantar uma música pra ele, que é uma música ali muito antiga, que fez parte da vida dele, que deixa o Caba totalmente sensível. Então ele fala, caramba, não vou conseguir queimar você aqui nessa cabana, o que eu faço agora, meu Deus? Mas ele lembrou que existia outra solução que o Eric disse, que seria enterrá-la. Então ele vai até aquela mini cabaninha para poder pegar algumas ferramentas, e esse filme, ele gosta de brincar com a gente, tá? Ele brinca com os fãs de Evil Dead. Por que eu falo isso? Porque no momento que ele vai pegar as ferramentas, a gente dá de cara com a serra elétrica, e a gente pensa, caralho, ele vai pegar, não vai pegar? Não, não vai pegar. Só pra gente ficar, Mas o David tinha a ideia de construir uma caixa de carga de bateria ali para poder ressuscitar a Mia depois que ele enterrar ela, porque ela vai morrer e ele teria que ressuscitar a garota. E eu adoro essa cena, porque é uma montagem, né? Tem uma decupagem ali muito legal e que lembra muito o original. Como eu falei para vocês, gente, o Fede Álvares, ele pensou nos detalhes. E não só nos detalhes, mas ele tá respeitando a franquia. Ele tá fazendo um fanservice? Ele tá. Mas ele não tá fazendo um fanservice exagerado, aquele filme que empurra o fanservice pra você e esquece totalmente da história, sabe? É uma história totalmente fraca. Aqui não, a história é boa e o fanservice funciona. Bonito! O David vai atrás da sua irmã, ele consegue dominar ela e acaba enterrando do lado de fora da cabana. E aí é claro que ela acabou morrendo e ele vai tentar ressuscitar a sua irmã. Certeza, o momento mais emocionante do filme, tá? Porque aqui é o ponto em que você sente o amor do David pela sua irmã. Quanto ele estava disposto a fazer tudo por ela para poder salvar a sua vida. Ele tenta ressuscitar a sua irmã, é um momento emocionante, mas ele acaba não conseguindo, ela acaba morrendo. Porém, quando ele vira de costas, a Mia se levanta, ou seja, ele conseguiu, ele reviveu a garota. Horrível. Foi uma cena bonita, foi uma cena emocionante, porém, isso aqui é Evil Dead, né, gente? Aparentemente tudo acabou, chega o momento do David levar a Mia embora e ele acaba pegando as chaves do lado de dentro da cabana. Só que do nada o Eric aparece possuído e enfia um alicate no pescoço do David. E a Mia percebe que tá acontecendo alguma coisa estranha do lado de dentro, mas o David acaba se prendendo com o Eric dentro da cabana e fala pra Mia se salvar. Olha, cara, que irmão é esse, né, gente? Pô, muito bom, cara, muito legal. E o David pega a arma e dá um tiro no galão de gasolina, fazendo a cabana inteira pegar fogo, e ele morre. É impressionante essa parte, porque a gente pensava que o David ia ser o herói, e de fato ele foi o herói em partes, mas o verdadeiro herói, na verdade heroína, é a Mia. Ela é a protagonista do filme. A gente pensa que ela só vai ser a vítima no filme, mas na verdade ela vai ser a protagonista. Cara, isso é muito foda, é sério, isso é muito foda. Com o David morrendo, foram 5 almas, ou seja, o ritual está concluído. E agora é o momento. Uma única gota de sangue cai sobre o colar da Mia e começa a chover sangue. Cara, no momento que começa a chover sangue, eu falo, ok, tá, esse filme é incrível, gente, sério, nossa. Chuva de sangue, tá tudo vermelho pra caramba, e ela vai lutar contra a sua própria versão, que seria a abominação, que é uma forma de manifestação física do mal. Pra melhorar mais ainda essa cena, a Mia decide pegar uma arma pra se defender, e vocês sabem que arma eu tô falando.
A versão demoníaca da Mia começa a perseguir ela e ela acaba jogando uma caminhonete sobre o braço da Mia. Ou seja, teremos mais uma amputação de braço aqui? Não, porque na verdade ela vai amputar só a sua mão. Mas ainda assim é horrível, né? Tá bom, eu não vou aguentar mais. Só existe uma chance da Mia se livrar disso. Ela precisa pegar a serra elétrica que tá do lado dela com a outra mão. E ela faz isso se esticando e arrancando a sua mão da caminhonete. Cara, que agonia nessa cena. E esse é o momento de vitória dessa personagem, né? Porque ela pega a serra elétrica e ela vai tentar matar essa abominação. Porém, o demônio vira pra Mia e fala: eu vou devorar a sua alma. E ela enfia a serra elétrica na cara dela, cara. Nossa, que cenão, mano. Que cenão, cara. Sério, é lindo. A Mia consegue sobreviver e ela vira a verdadeira heroína, a verdadeira Final Girl de Evil Dead. É um final absurdo, porém o Necronomicon continua ali. Enquanto o Necronomicon ainda estiver ativo, o demônio ainda irá existir. A morte do demônio. Se você é uma das pessoas que já sai do filme logo nos créditos, você pode estar arrependido, porque existe uma cena pós-crédito nesse filme e é do próprio Ash aparecendo e ele fala a sua fala icônica: Groovy. Groovy. Hoje em dia você pode falar, sim, é do mesmo universo, é do mesmo local ali, eles estavam no mesmo lugar, não sei o que, blá 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 blá. Mas em 2013 as coisas eram um pouco diferentes, porque eles não estavam exatamente com a ideia de literalmente você juntar as duas histórias e tudo mais. Na verdade até tinha, porque os produtores tinham uma ideia de juntar o Ash com a Mia e os dois meio que fazerem uma dupla ali enfrentando os demônios. Mas essa ideia infelizmente nunca foi pra frente. Mas eles acabaram colocando essa cena no final do filme como uma forma de homenagem ali à trilogia original. O próprio Fede Álvares também falou, pô, vamos colocar o Bruce Campbell ali, né, pra ficar um bagulho legal ali, para as pessoas ficarem uau, entendeu? E de fato é impressionante, é icônico, o Ash é o melhor personagem ali da franquia Evil Dead e o filme finaliza da melhor forma possível. Na minha opinião, esse é o melhor da franquia, gente, não tem como. Ele é um filme dinâmico, ele é um filme que não se arrasta, ele não tem tosquice, ele tem cena de terror, tem cena de ação muito boa, cada take, cada plano que é filmado é de uma forma linda, parece uma obra de arte ali. É tudo muito bem construído, é como eu falei pra vocês, só existe algumas coisinhas ali que eu não gosto, como o fato do Eric invocar o demônio ali, falando as palavras e tudo mais. Em relação à edição, eu não gosto tanto da trilha sonora desse filme. Em alguns momentos parece que tem uma trilha meio estranha, que destoa um pouquinho da temática do filme, parece um pouco genérico demais. Mas fora isso, gente, dá para assistir esse filme, cara, vai ver esse filme, assista esse filme, que esse filme é maravilhoso, cara, esse filme é muito bom. Mas e você, já assistiu Evil Dead de 2013? Esse é o seu filme preferido? Comenta aqui embaixo, tá? Qual que é o seu Evil Dead preferido? Você tá empolgado pra Evil Dead Burn? E se você ainda não viu a minha tier list julgando todos os filmes de Evil Dead, é só você clicar aqui do lado, porque você vai ser levado diretamente pra lá, e você também pode dar a sua opinião, tá? Sobre quais são os seus filmes preferidos de Evil Dead. Eu falei sobre todos eles aqui do lado.